Bolsonaro sofrerá uma dura derrota internacional que será fatal para suas estratégias de defesa para fugir da prisão. A ONU, a Organização das Nações Unidas, vai denunciar o Bolsonaro por ataques aos direitos humanos. E isso é mais um passo que Bolsonaro dará rumo à prisão. Porque a defesa de Bolsonaro está tentando copiar a estratégia de Lula lá na Operação Lava Jato. Só que a estratégia de Lula foi muito beneficiada por um julgamento na ONU dizendo que Sérgio Moro era um juiz imparcial. Só que o Bolsonaro não terá isso. Para que Bolsonaro consiga escapar, ele precisa ter uma narrativa forte de perseguido aqui no Brasil e também na comunidade internacional. Só que a comunidade internacional vai jogar Bolsonaro na prisão. E eu quero que você coloque nos comentários, você concorda comigo que essa decisão da ONU é mais um passo à prisão? Ela é fatal para a defesa de Bolsonaro? Deixa o seu like se você gostou dessa notícia de saber que o Bolsonaro está denunciado na ONU e, claro, também se inscreva no canal. Essa informação foi trazida pelo colunista Jamil Chad, do UOL. E ele tem muitos contatos, ele sabe muito e ele escreve sobre política internacional. Nessa semana nós vamos ter uma reunião da ONU lá em Genebra. Serão 2 dias, na próxima quarta e na próxima quinta. Nesses 2 dias, dados do governo Bolsonaro sobre direitos humanos, principalmente relacionados à tortura e trabalho em situação degradante, serão avaliados. O governo Bolsonaro é acusado de ter promovido um grande desmonte na área de direitos humanos, como nós bem sabemos o que aconteceu. O governo Bolsonaro sabe tanto que vai ter problemas que eles buscaram mascarar dados. Sim, eles enviaram um relatório contendo dados até de 2018, ou seja, o período de 2019 até 2022 foi ocultado. E isso pegou muito mal na ONU, porque eles estão tentando nos enganar. E esse relatório, essa discussão virará uma denúncia contra Bolsonaro. E toda essa história, pessoal, de falsificar dados já é muito sabido. Porque lembram da crise dos povos originários, dos Yanomamis? Essa história em Roraima, a ONU já sabe há muito tempo e o próprio governo Bolsonaro já sabia. Mas Damares Alves e o Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Augusto Heleno, enviavam dados falsos para a ONU para mascarar toda a crise humanitária e social da região norte. Nós fizemos vídeos comentando na época, link aqui no card. Então essa história do Bolsonaro mascarar dados, falsear, tentar disfarçar para não ser pego na ONU já é algo bastante conhecido. Só que o que nós estamos vendo aqui no Brasil é toda uma mobilização para a prisão do Bolsonaro. E o cenário internacional para ele também está muito ruim. O que nós estamos vendo é um caminhar muito natural e muito cauteloso para que o Bolsonaro seja preso. O que o judiciário não quer é fortalecer Bolsonaro politicamente para que ele seja vitorioso numa disputa futura, como aconteceu com o Lula. Lula teve um julgamento injusto, foi preso injustamente, saiu da prisão, se fortaleceu e hoje é o presidente da República. Por esse motivo, há um processo para a prisão do Bolsonaro. A primeira etapa é a cassação dos direitos políticos do ex-presidente. Se Bolsonaro ficar 8 anos sem poder disputar pleitos, em 2026 ele não vai poder disputar. Então o que vai acabar acontecendo? Bolsonaro fica inelegível, depois ele é preso. Se ele for solto em 2025 ou até mesmo em 2026, pouco importa, porque ele não poderia disputar 2026. Então há uma mobilização da nossa sociedade para que o Bolsonaro seja preso. E aí, a defesa do Bolsonaro, como você bem sabe, link aqui no card, está completamente perdida e está também tentando mimetizar a mesma estratégia de defesa utilizada por Lula. Eu já tenho vídeo comentando essa estratégia de defesa do Bolsonaro e por que a defesa do Bolsonaro está perdida, esse vídeo que eu deixei aqui no card. Mas basicamente eles vão tentar colocar muitos recursos no STF e falar que o Bolsonaro ele é um perseguido político. Mas para que a defesa de Bolsonaro possa prosperar, é necessário uma combinação, melhor dizendo, uma combinação de fatores tão grandes, mas isso é extremamente improvável. Bolsonaro depende da sorte para que os recursos dele caiam com ministros do STF que sejam favoráveis a ele, como Nunes Marques ou André Mendonça. Mas também existe o imponderável. No caso de Lula foi o hacker de Araraquara. E principalmente aquilo que a ONU deu a Lula, o parecer favorável a Lula no caso de Sérgio Moro. E Bolsonaro não tem esse fator Sérgio Moro ao seu lado. Porque Moro, pessoal, como vocês bem viram, ele acabou
colocando a narrativa que foi posta pelo PT desde 2015 e 2016 como sendo a narrativa preponderante. Sérgio Moro, ele tinha a narrativa dele sobre o Lula, que o Lula era um corrupto. E o PT e o próprio Lula, com a sua defesa, tinham a sua narrativa, que era dizer que o Moro era um juiz imparcial e que ele, Moro, era corrupto. Com o decorrer do tempo, nós vimos que o julgamento do Lula foi um julgamento armado. Houve um conluio do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. E as próprias ações de Sérgio Moro favoreceram a narrativa de Lula. Quanto mais contestado era Sérgio Moro do ponto de vista ético e moral, mais a defesa de Lula ganhava força e mais a percepção que a prisão de Lula foi uma prisão injusta. E todos os problemas de Sérgio Moro, eles continuam ocorrendo até os dias de hoje. Por isso que em vídeo recente que eu fiz, link aqui no card, eu falo pra vocês e dou a minha explicação do motivo de Sérgio Moro estar lascando o Bolsonaro com as suas próprias atuações. E as atuações de Sérgio Moro, elas foram julgadas na ONU e a própria Organização das Nações Unidas deu um parecer favorável a Lula, falando que Lula teve os seus direitos políticos e a sua privacidade violadas por Moro e principalmente que foi um julgamento imparcial. E essa vitória do Lula na ONU fortaleceu ainda mais a narrativa de Lula de que ele foi sim um perseguido pelo Sérgio Moro. Mas Bolsonaro não terá isso, porque a percepção internacional com relação a Bolsonaro ela é muito, mas muito fraca ou muito negativa. Para que Bolsonaro escape da prisão, ele precisa que a narrativa dele, que ele é um perseguido político, prospere tanto no Brasil quanto na comunidade internacional. E foi exatamente por isso que Bolsonaro fez aquela reunião com os embaixadores. Não foi para dar golpe, não foi para tentar convencer ninguém a atuar aqui no Brasil para dar um golpe. Não, como algumas figuras, comentaristas políticos falam. Não, o que Bolsonaro quis fazer naquela reunião, que vai caçá-lo politicamente, era tentar propagar a narrativa para o resto do mundo, que ele era um perseguido, que as instituições estavam injustas porque elas queriam derrotá-lo para futuramente prendê-lo. Só que como a percepção do Bolsonaro internacional ela é muito ruim, ele não vai ter apoio da comunidade internacional. E tendo essa denúncia na ONU por ataques aos direitos humanos, qual apoio a ONU vai dar a Bolsonaro? Ele não é alguém inocente, ele é alguém que tem o rabo muito preso. E é importante nós lembrarmos que Bolsonaro já foi condenado no Tribunal Permanente dos Povos, uma condenação simbólica, mas é um ponto negativo também para ele na comunidade internacional. Link aqui no card para que você entenda essa condenação do Bolsonaro, fora as denúncias que o Bolsonaro tem no Tribunal Internacional, no Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia. Toda a comunidade internacional se volta contra Bolsonaro. A própria ONU já deu demonstrações de que não tem um tanto apreço assim pelo ex-presidente brasileiro, porque em 2022, na cerimônia da Assembleia Geral da ONU, que o Brasil tradicionalmente abre o discurso, na hora que Bolsonaro foi discursar, projeções contra Bolsonaro eram feitas no prédio da ONU, com dizeres negativos, com xingamentos a Bolsonaro. O prédio da ONU, que é um prédio super protegido, não houve um policial para retirar a projeção? Não houve um segurança para retirar a projeção do prédio da ONU? Então é muito possível que a ONU fez vistas grossas contra o Bolsonaro e quis deixar rolar todos os protestos contra o ex-presidente enquanto ele discursava em um discurso patético. Para lembrar disso, também tem vídeo, link aqui no card. Portanto, pessoal, a estratégia de defesa do Bolsonaro, ela falha, porque Bolsonaro não é Lula, o processo não é o mesmo, as condições são completamente diferentes e Bolsonaro vai ser condenado aqui no Brasil e também no mundo todo.